Sim. Boa noite. A professora Clélia Peretti terminou ali o primeiro momento falando da mística em Edith Stein, inclusive trabalhando a tese de doutorado sobre o problema da empatia que a Edith Stein produziu sob a orientação do Edmundo Russell, e a professora Clélia colocou que durante a tese, né, a Edith serviu como enfermeira na Áustria, né? E eu tenho aqui em mãos, eu quero, para começar este momento, eu quero trazer uma anotação da Edith Stein em Vida de uma Família Judia e outros escritos autobiográficos que temos aqui na língua e cultura portuguesa, onde ela diz, na minha primeira, bem, antes ela diz aqui nessa obra também que quando ela ficou sabendo da Primeira Guerra, da notícia, ela estava lendo O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer, e ela abandonou aquele livro e nunca mais voltou a ler, né? Mas ela coloca a tese de doutoramento entre parênteses e vai servir como enfermeira na Cruz Vermelha, como a professora Clélia colocou, né? E tem uma anotação da Edith que eu quero trazer para abrir aqui a minha fala. Na minha primeira noite de serviço, levando minha xícara de café para o estábulo, encontrei o Dr. Pick com um colega. Desejou-me boa sorte e disse para seu colega: ela está aqui há 2 semanas e já é responsável por 60 doentes com tifo. Maior responsabilidade ainda me aguardava. A enfermeira-chefe mandou chamar-me e perguntou se eu sabia aplicar injeção. Eu aprendera isso, mas não tinha muita prática. Pediu-me para ficar atenta à segunda enfermaria, pois a polonesa que estava de plantão não sabia aplicar injeção. Também deveria estar atenta à terceira enfermaria, pois lá havia apenas uma atendente. Por último, ela me confiou o quarto pequeno dos que estavam isolados. Para esse quarto foi levado um doente de nossa enfermaria com o diagnóstico de difteria. Tratava-se de um cigano que nos dava muita preocupação, pois negava-se a comer. Emagrecera muito e seu rosto tinha a cor de terra. A difteria pôs fim aos seus dias, mas ele não morreu durante o meu plantão. Já a pequena polonesa chamou-me desde a primeira noite, horrorizada, porque um de seus doentes agonizava. O pobre homem, na sua agonia, sequer podia se comunicar com ela, pois era alemão e ela não entendia alemão. Disse para ela chamar o médico de plantão e, nesse tempo, preparei uma injeção. O médico veio logo, mas não havia mais nada a fazer. Era questão de aguardar a morte e constatá-la. Foi a primeira vez que presenciei a morte de uma pessoa. A segunda vez foi em nossa enfermaria. Quando cheguei certa vez, durante meu plantão, as enfermeiras me deram a notícia de que um agonizante acabara de chegar. Elas o deixaram sob meus cuidados para a noite. Recebi a orientação de dar-lhe uma injeção de cânfora de hora em hora.
terminei por manter viva durante muitas noites a chama de vida que havia nele. Era um homem grande e forte, mas estava totalmente apático e inconsciente. Foi assim que ele chegou à enfermaria. Nenhuma de nós ouviu abrir os olhos ou dizer alguma palavra. Na última noite, ainda lhe apliquei algumas injeções. No intervalo entre uma e outra, ouvi sua respiração do lugar onde me encontrava. Ela havia cessado bruscamente. Fui para seu leito, o coração não batia mais. Agora deveria fazer o que nos fora prescrito em tal caso: arrumar os objetos pessoais que estavam com ele e enviá-los ao comandante militar. A maior parte de seus pertences já havia sido guardada quando ele chegou. Chamar o médico para dar um atestado de óbito, ir com o atestado até a guarda de entrada e pedir aos soldados para levarem o morto numa maca. Por último, dar fim de toda a roupa de cama. Enquanto ajuntava os pertences do defunto, caiu de seu caderno de anotação um pequeno bilhete. Nele estava escrita uma pequena oração pedindo para que ele continuasse vivo. Havia sido escrita pela sua mulher. Isso atingiu minha alma profundamente, e foi só naquele instante que eu percebi o que a morte daquele homem podia significar no plano humano. Mas eu não podia ficar ali com meus sentimentos. Eu me refiz e fui procurar o médico. Entrei no quarto dele para acordá-lo. A cama ficava atrás de um biombo. Ele rapidamente se vestiu e logo saiu. Era um médico jovem polonês de enfermaria de cirurgia. Ele me olhou com os olhos de compaixão e disse-me: Sente-se, irmã, você está muito pálida e exausta. Escreveu o atestado de óbito, segundo minhas informações, e me acompanhou, certificando-se da morte do paciente. Depois fiquei sozinha, resolvendo as outras questões. Foi horrível quando os carregadores vieram à noite e levaram o corpo. Queria que os outros doentes nada percebessem sobre o que acontecia. Isso lhes causava uma terrível impressão. No dia seguinte, constatei que tudo havia se passado discretamente. Mesmo os vizinhos de leito se espantaram ao ver a cama vazia. Bem, prosseguindo, vamos conversar agora sobre a alma da alma em Edith Stein e Teresa de Jesus. Como já foi dito, né, no primeiro momento, né, hoje, na minha fala, Edith Stein escreve em Ser Finito e Ser Eterno que o ser humano é um ser corporal, vivo, anímico e espiritual. Enquanto o homem é, por sua própria essência, espírito, ele sai de si mesmo com sua vida espiritual e entra em um mundo que se abre a ele sem perder nada de si mesmo. Exala
não só a sua essência, como todo produto real, de uma maneira espiritual, expressando-se ele mesmo de modo inconsciente, atua pessoal e espiritualmente. A alma humana, enquanto espírito, se eleva em sua vida espiritual acima de si mesma. Porém, o espírito humano está condicionado pelo que lhe é superior e inferior. Está imerso em um produto material que o anima e forma em vista de sua configuração de corpo vivo. A pessoa humana leva e abarca seu corpo vivente e sua alma, porém é, ao mesmo tempo, suportada e abarcada por eles. Sua vida espiritual se eleva de um fundo obscuro, sobe como uma chama de círio brilhante, porém nutrida por um material que ele mesmo não brilha. E ela brilha sem ser absolutamente luz. O espírito humano é visível para si mesmo, porém não é de todo transparente. Pode iluminar outra coisa sem atravessá-la inteiramente. Então, em Ser Finito e Ser Eterno, que é esta obra de 1936, Edith Stein usa o termo castelo interior, né, referindo-se à principal obra de sua madre, Santa Teresa de Jesus, dizendo como suas explicações sobre a estrutura da alma humana conectam com este escrito da santa. Então há uma identificação aqui, né, de Edith com é, as moradas de Teresa de Jesus. Propõe-se, então, a afrontar a tentativa puramente teórica de indagar na constituição graduada dos seres as notas específicas do ser humano, na qual entra a definição da alma ou psique como centro gravitacional de todo esse edifício psicofísico espiritual que chamamos de homem ou ser humano. Não obstante, diz Edith Stein que é impossível oferecer um quadro preciso, exato da alma, nem que seja de modo deficiente, sem chegar a dizer o que compõe sua vida íntima. Edith Stein parte das experiências fundamentais sobre os testemunhos dos grandes místicos da vida de oração. Neste cenário, o castelo interior é insuperável, seja pela riqueza da experiência interior de Teresa de Jesus, que quando escreveu esta obra já tinha chegado ao mais alto grau de vida mística, seja por sua extraordinária capacidade de expressar em termos inteligíveis suas vivências interiores, até tornar claro e evidente o inefável e deixá-lo marcado com o selo da mais alta veracidade, seja pela força que faz compreender sua conexão interior e ofertar à humanidade uma acabada obra de arte mística. No castelo interior, diz Edith Stein que o objetivo da santa é religioso prático. Teresa de Jesus recebeu de seus confessores o encargo de escrever sobre suas experiências de oração e cumpre pensando que o escrito serviria unicamente às suas filhas, às monjas carmelitas. Portanto, escreve com o desejo de ajudá-las na oração e animá-las no caminho da perfeição, com a esperança de tornar compreensível o que muitas delas
quiçá, já haviam experimentado, pois a santa sabia que em seus conventos não eram raras as graças místicas, e desse modo quer livrá-las das ânsias e confusões que ela mesma havia tido que combater por falta de um bom diretor espiritual. Nos seus escritos, Teresa de Jesus fala com plena liberdade, como uma mãe que se dirige às suas filhas, intercala exortações, incita-as a louvarem a Deus pelas maravilhas que ele realiza nas almas. Introduz com frequência reflexões ocasionais para preveni-las contra certos perigos, por acreditar que não é possível entender os eventos que acontecem no interior do homem sem antes esclarecer para si mesmo em que consiste exatamente esse mundo interior, essa alma da alma, né? Ocorre-lhe a feliz imagem de um castelo interior com muitas moradas e aposentos. O corpo é descrito como um muro que cerca o castelo. Aos sentidos e potências espirituais, memória, entendimento e vontade, às vezes como vassalos, às vezes como sentinelas, ou bem simplesmente como habitantes do castelo. A alma, com seus numerosos aposentos, assemelha-se ao céu, no qual há muitas moradas, diz a santa. E que, se bem o considerarmos, irmãs, não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde o Senhor, ele o diz, costuma deleitar-se. As moradas, não há que imaginá-las em fila, uma detrás da outra, senão pôr os olhos no centro, que é a peça onde está o rei, e considerado como um palmito que, para chegar ao que é de comer, tem muitas coberturas que todo o saboroso cercam. Assim, ao redor desta peça estão muitas, e em cima o mesmo. Porque as coisas da alma sempre se hão de considerar com plenitude, largura e grandeza, pois não alevantam nada, que capaz é de muito mais que poderíamos considerar. Fora do mundo das muralhas que rodeia o castelo, estende-se o mundo exterior. Na instância mais interior habita Deus. Entre estes dois, que, como é óbvio, não hão de entender-se espacialmente, se acham as 6 moradas que circundam a mais interior, sétima. Porém, os moradores que andam por fora ou que permanecem junto ao muro não sabem nada do interior do castelo. Coisa esta realmente estranha. É uma situação patológica, que nós não conhecemos nossa própria casa. Porém, de fato, há muitas almas assim, tão enfermas, e rever sugestão, mostradas a estar-se em coisas exteriores que não há remédio, nem parece que possam entrar em si. De tão inveterado o hábito de lidar com os vermes e animalejos dos arredores do castelo, já que quase está feita como eles. Assim, estas almas desaprenderam a rezar. E, sem dúvida, a porta para entrar neste castelo
é a oração e a consideração. Pois, para que a oração mereça tal nome, nós temos que, com quem fala e o que pode e quem é, que pode e a quem. Para Edith Stein, a alma como castelo interior, tal como descreve Santa Teresa de Jesus, não é pontiforme, como o eu puro, senão que é um espaço, um castelo com muitas moradas, de onde o eu pode mover-se livremente, saindo ou retirando mais ao interior. Não é uma escada, hã? Há todo um subir e descer, um estabilizar, desestabilizar nesse movimento das moradas. Porque o ser humano, como já falamos no primeiro momento, é um projeto, né? Ele não está, a existência não está dada, né? Não é um espaço vazio, ainda que possa penetrar ali uma plenitude e deva inclusive estar ali, acolhida, se ela quer desenvolver sua própria vida. A alma não pode viver sem receber. Nutre-se dos conteúdos que assimila espiritualmente por experiência, do mesmo modo que o corpo vive dos materiais que transforma. Não obstante, esta imagem nos mostra claramente que não se trata só de preencher um espaço vazio. A alma que assimila é um ente de uma essência particular que assume à sua maneira e assimila o que é recebido. A essência da alma, com suas qualidades e suas faculdades, se abre na experiência vivida e assimila o que necessita para vir a ser o que quer ser. Esta essência, com seu modo de ser, com sua singularidade, como falamos no primeiro momento, dar ao corpo e a toda atividade espiritual e pessoal um rosto próprio e brota dele de uma maneira inconsciente e involuntária. Então, eu vou passar aqui rapidinho pelas moradas, né? Então, mas a minha ênfase maior é nas sétimas moradas. Dá uma visão geral das moradas em Teresa. A primeira morada, Teresa chama a atenção para o conhecimento de si mesmo. Na segunda morada, a alma percebe o chamado de Deus. Na terceira morada, ela acolhe o chamado de Deus, esforça-se constantemente por ordenar sua própria vida conforme a vontade de Deus, né? A quarta morada, Teresa traz a questão da oração de quietude, né? A alma, ela ainda está meio sonolenta, como a gente fala, né? Na quinta morada, Teresa fala de uma oração já de união da amada com o amado, e a sexta morada é a morada do é, esponsório espiritual, né? E eu passo aqui agora, claro, que na sexta morada nós temos aqui o sofrimento, né? No caso da Edith Stein, a experiência, né? A ciência, o que ela chamou de ciência da cruz, né? Mas eu vou agora partir para as sétimas moradas por conta do tempo. Quando nosso Senhor é servido, compadece-se de tudo o que essa alma padece e já padeceu ansiando por sua presença e amor. Assim, tendo-a já tomado espiritualmente por esposa, antes de consumar o matrimônio sobrenatural, ponha, põe-na em sua morada, que é a sétima. Nas sétimas moradas, as coisas são diferentes. Deus quer já tirar as escamas dos olhos da alma, bem como que veja
e entenda algo da graça que lhe é concedida. Introduzida a alma nesta morada, mediante visão intelectual, se lhe mostra por certa espécie de representação da verdade, a Santíssima Trindade, Deus em três pessoas. Primeiro, vem ao espírito uma inflamação que se assemelha a uma nuvem de enorme claridade, diz Edith Stein. Ela vê nitidamente a distinção das divinas pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta serem as três uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Deste modo, o que acreditamos por fé é entendido ali pela alma, por vista, se assim podemos dizer, embora não seja vista dos olhos do corpo nem da alma, por não se tratar de uma visão imaginária. Comunicam-lhe três pessoas, falam-lhe e dão a entender aquelas palavras que diz que o Evangelho, que diz o Evangelho que disse o Senhor. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabelecemos morada. Teresa de Jesus diz que esta divina companhia jamais abandona a alma. Nas moradas, escreve Teresa, morada 7. Por isso, perdão, perceba-se que o fato de a alma trazer em si essa presença não se passa de modo tão perfeito, isto é, tão claro como quando se lhe manifesta na primeira vez ou em algumas outras nas quais apraz a Deus fazer-lhe esse favor. Se assim não fosse, a alma não poderia ocupar-se de qualquer outra coisa, nem mesmo viver com as demais pessoas. Mas, embora não seja com essa luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está na companhia do Senhor. Digamos agora que se assemelhe à situação de uma pessoa que, estando com outras num aposento mais claro, visse fechadas as janelas e ficasse às escuras. Até voltar à luz, ela deixaria de ver as outras pessoas. Nem por isso, no entanto, desconheceria que elas se encontravam ali. Mediante essa admirável companhia, a Divina Majestade quer por aqui dispor a alma para coisas mais inefáveis. Evidentemente, ela será ajudada para em tudo avançar no caminho de perfeição, bem como para perder o temor que às vezes sentia quando recebia outras graças. Pode-se dizer, de fato, que esta pessoa progrediu em tudo. Por mais sofrimentos e perturbações que tivesse, parecia-lhe que o essencial de sua alma jamais se apartava daquele aposento, e como se a alma mesma estivesse dividida em duas, como Marta quando se queixou com Maria. Por isso, eu dizia que, tendo em vista certas coisas experimentadas em nosso interior, se percebe haver diferença, de certa maneira, e muito conhecida entre a alma e o espírito. Embora não passes de uma única realidade, vê-se entre eles uma divisão muito sutil que os leva, às vezes, a agir diferentemente um do outro, de acordo com o sabor que o Senhor lhes confere. Na santa, isto é, Teresa de Jesus, o matrimônio esteve sempre precedido por uma visão imaginária de sua sacratíssima humanidade. O Senhor
se apresentou quando ela acabava de comungar. Ele se mostrou em forma de grande esplendor, formosura e majestade. Como depois de ressuscitado, ele disse que já era tempo de tomar como seus os interesses divinos, enquanto ele cuidaria dos interesses dela. Falou ainda outras palavras que são mais para sentido que para dizer. Evidentemente, o matrimônio mesmo tem lugar no centro muito interior da alma, que deve ser onde está o mesmo Deus. Na concepção de Edith Stein, em tudo que foi dito até aqui, parece que vai por meio dos sentidos e potências. E este aparecimento da humanidade do Senhor, assim deve ser. Porém, o que passa na união do matrimônio espiritual é muito diferente. Aparece o Senhor neste centro da alma, sem visão imaginária, mas intelectual, embora mais delicada que as ditas, como apareceu aos apóstolos, sem entrar pela porta, quando disse: A paz esteja convosco. Para Edith Stein, é um segredo tão grande e uma recompensa tão súbita o que comunica Deus ali na alma em um instante, bem como o grandiosíssimo deleite que sente a alma, que não há nada a que se possa comparar, mas a que quer o Senhor manifestar por aquele momento a glória que há no céu, por mais subida maneira que por nenhuma visão nem gosto espiritual. Não se pode dizer mais de que, tanto quanto é possível entender, a alma, o espírito dessa alma, forma como que uma unidade com Deus. Por ser também espírito, Sua Majestade deseja mostrar o seu amor por nós, dando a entender a algumas pessoas até onde chega esse sentimento, para que louvemos sua grandeza. De tal modo quis ele unir-se à criatura que, tal como os que não se pode afastar, não deixa apartar-se dela. Por esta via, a corrente que se comunica à alma desdobra-se desde o mais íntimo de si às potências. Nos escritos diz Teresa de Jesus que assim como não poderíamos ser atingidos por um jato de água desprovido de um manancial, assim também se entende com clareza que há no interior da alma alguém que lança estas setas e dá vida a esta vida. Um sol de onde provém uma grande luz, enviada do interior da alma às faculdades. Ela não só sai desse centro, nem perde a paz. Não nos resta dúvida, então, de que o próprio Senhor, que a deu aos apóstolos, quando estavam juntos, é poderoso para dá-la também a ela. Mas esta paz não pode ser entendida como se a alma estivesse já segura de sua salvação e de não tornar a cair. Ela mesma não se tem por segura, senão que anda com muito mais temor que antes, evitando qualquer pequena ofensa a Deus e com grandes desejos de o servir. Nas sétimas moradas, o primeiro efeito do matrimônio é um esquecimento de si, a ponto de verdadeiramente parecer que não existe, como falamos hoje. Se queres ser tudo, não desejes ser nada. Está tão inteiramente transformada que não se reconhece mais, nem se lembra de que para ela haverá céu, vida ou honra. Dedica-se por completo a promover unicamente a glória de Deus.
Parece que as palavras que Sua Majestade lhe disse, que zelasse pelas coisas dele, pois ele zelaria pelas suas, tiveram sobre ela o efeito das obras. Por conseguinte, diz Santa Teresa de Jesus, que o segundo efeito é um grande desejo de padecer, mas não de modo a inquietá-la como costumava. De fato, é tão imensurável o desejo que fica nessas almas de que faça nelas a vontade de Deus, que tem por bom tudo o que Sua Majestade faz. E se antes desejava a morte, pois agora é tão grande o desejo de que tem de servi-lo, louvá-lo e beneficiar alguma alma, que não só desejam mais morrer, como preferem viver muitos anos padecendo grandíssimos tormentos, para que o Senhor seja louvado por elas, mesmo que seja em coisas muito pequenas. Nas sétimas moradas, os desejos dessas almas já não se dirigem a deleites e gostos espirituais. Elas trazem consigo o próprio Senhor, sendo Sua Majestade quem agora vive. Evidentemente, a sua vida não foi senão um contínuo tormento. Assim ele fez que seja também a nossa, pelo menos no que se refere aos desejos. Deus leva em conta a nossa fraqueza, ainda que nos comunique muito da sua força quando vê que ela é necessária. Percebe-se nessas pessoas um grande desapego de tudo e com grande desejo de estar sempre a sós ou ocupadas em algo que possa beneficiar alguma alma. Não as acompanham nem aridez, nem sofrimentos interiores, mas apenas a lembrança de nosso Senhor e tal ternura para com Ele que desejariam dedicar todo o tempo aos seus louvores. E quando se descuidam, o próprio Senhor as desperta. Trata-se de algo que nem procede do pensamento nem da memória, nem coisa que se possa entender que a alma faça nada de sua parte. Passa-se com tanta quietude e silêncio tudo que o Senhor ensina e comunica, que me leva a pensar na edificação do Templo de Salomão, durante a qual não se devia ouvir o mínimo de ruído. Assim, neste templo de Deus, nesta sua morada, só ele e a alma regozijam em grandíssimo silêncio. O intelecto não precisa agir nem indagar mais nada. O Senhor que criou o ser humano quer sossegá-lo aqui, permitindo apenas que espreite por uma pequena fresta o que se passa. Por fim, os êxtases cessam quase inteiramente nos seus escritos, isto é, o que se deixa entender do que a Santa Teresa de Jesus vê como fim de todo esse caminho de graça, um fim que não consiste só na divinização das almas, mas que todas as graças devem servir para fortalecer nossa fraqueza, para que possamos imitar a Jesus nos grandes sofrimentos e trabalhar sem descanso pelo reino de Deus. E aí escreve a madre: pois isto é a oração, filhas minhas. Para isto serve este matrimônio espiritual, para fazer nascer obras, sempre obras. Bem,
A tomada de postura de Edith Stein, no sentido de mostrar, né, os pontos nos quais Edith e Teresa se encontram e onde que se afasta, né? Aqui há uma postura, uma tomada de postura da Edith Stein que eu gostaria de colocar em relevo. Nesta conferência, ponho em relevo a distinção steiniana entre corpo vivente, psique e espírito. Na pena de Edith Stein, estes três elementos indissociáveis, reunidos em um sujeito psicofísico de modo substancial, constituem o fenômeno humano chamado a existência como pessoa, que permanece obscura se não analisa o caráter espiritual de sua natureza racional. Na pessoa, o espírito é a instância pessoal selada pela absoluta imaterialidade e atemporalidade. O centro no qual a pessoa encontra seu sentido único e último e em função do qual está capacitada para relacionar-se com outras pessoas e com Deus. Por ser espiritual, distingue-se de outros seres viventes que só possuem uma alma vegetativa ou sensitiva, como falei no primeiro momento, hoje, e a capacita para a experiência da transcendência que se realiza na participação do ser eterno por meio da graça. No tear do existir, o espírito se manifesta como a condição necessária para o acesso da pessoa no âmbito da transcendência e da vida da graça. Na concepção de Edith Stein, a psique ou alma humana é espiritual, por proceder do ato criador do eterno, que a criou ontologicamente no plano ético, distinguindo-nos exponencialmente do eterno à sua imagem e semelhança. No momento do ato criador de Deus, a alma é conduzida pela graça do reino da natureza ao reino da graça, de onde a pessoa alcança a plenitude do ser. Nos escritos de Stein, a pesquisa me conduziu a três caminhos espirituais, pelos quais a alma chega ao pleno conhecimento de si e à plenitude de seu ser, a partir dos saberes de três grandes mestres, né? Que é Teresa de Jesus, Dionísio, né? Pseudo Areopagita, como a professora Clélia já falou também, e o João da Cruz. Tá? Partindo de Moradas do Castelo Interior, de Teresa de Jesus, Edith salienta que a alma é o centro da unidade corporal, anímico e espiritual da pessoa. Na análise, expressa que a alma não pode ser identificada com o eu puro, mas apresenta um espaço vital no qual o eu descobre-se a si mesmo da primeira à sétima morada. Diverge-se de Teresa de Jesus em dois pontos fundamentais. Primeiro, o modo como o eu se descobre a si mesmo. Dois, os passos que conduzem o eu à plenitude de seu ser na união mística com Deus. Na pena da Santa Madre, a oração é a porta pela qual a alma descobre a si mesma. No caso concreto do edifício psicofísico que Edith Stein chama de pessoa, Stein considera que os saberes teresianos ou que a experiência teresiana ela não desconsidera, né? Mas compreende que é necessário completar o acesso às moradas interiores com uma psicologia
e uma antropologia fundadas no caráter espiritual da pessoa. Nas especulações de Edith Stein, a essência da alma, a alma da alma, né? Ainda que permaneça em última instância no âmbito do mistério, não constitui em si mesma uma incógnita irrefutável a vetores racionais, mas oferece múltiplas possibilidades de acesso a seus espaços existenciais mais íntimos. Pertence à alma uma estrutura própria que pode ser considerada independentemente de sua relação com Deus. E o acesso à sua interioridade não se reduz à oração, como expressou a Santa Madre. Seja a oração pessoal, seja a oração comunitária, mas que se complementa com a análise científica, aqui entendida antropologia, filosofia e psicologia, e eu diria aqui teologia, e com o contato interpessoal, que tanto a professora Clélia trabalhou aqui hoje, que nós vamos chamar de empatia, que foi o objeto de estudo de Edith Stein de doutoramento. Deste modo, só com a junção de todos os elementos constitutivos da pessoa singular, como eu trabalhei aqui hoje, e a aplicação dos diversos métodos de análise e penetração dos diversos estratos anímicos, podem ter como consequência a fundamentação de uma espiritualidade e uma experiência mística. Na análise da doutrina de Dionísio Pseudo-Areopagita, Edith Stein observa que o conhecimento de Deus, por meio da teologia negativa, representa o marco introdutório da teologia da cruz, de João da Cruz. Na análise, as vias de acesso aos âmbitos da experiência mística, purgativa, iluminativa e unitiva são apresentadas como condições necessárias para a intelecção do que João da Cruz chamou de noite escura do sentido e do espírito. Edith Stein põe 3 vias de conhecimento de Deus. Primeiro, o conhecimento natural de Deus. Segundo, o conhecimento de Deus por meio da fé, na qual se baseiam os teólogos e as teólogas. 3, o conhecimento de Deus por meio de experiências sobrenaturais, no qual o papel decisivo é desempenhado pela inspiração e revelação. Do ponto de vista de Stein, este último é a base da teologia simbólica, ponto culminante de teologia positiva. Por princípio, a teologia positiva permanece fragmentada se não se complementa pela teologia negativa, que só tem por objeto a negação de atribuições impróprias ao fenômeno divino, mas também a aceitação e a experiência do mistério como tal. Nos escritos de Edith Stein, a ideia essencial de espiritualidade funda-se, nutre-se e desenvolve-se no seio da teologia da cruz, ou como ela chamou, ciência da cruz, sob o enfoque de São João da Cruz, que não se trata de uma ciência no sentido comum da palavra, nem somente de uma teoria ou simples sistema de acessões verdadeiras, tampouco de um sistema formal, fruto do pensamento lógico. Ela é, isto sim, uma verdade já aceita, uma teologia da cruz, verdade viva, real e eficaz, comparável a uma semente que, quando lançada na alma, deita raízes, dando-lhe características especiais e determinando-lhe a conduta. Ela brilha e transparece nas atitudes. É neste sentido que se fala em ciência dos santos.
e que falamos em ciência da cruz. É das características e energias vitais, latentes nas profundezas da alma, que estou chamando aqui de alma da alma, que nasce a concepção da vida e a perspectiva em que são encarados Deus e o universo, podendo dessa maneira ser caracterizadas e sintetizadas numa teoria. Neste cenário, explicita-se que toda experiência mística, acentuando-se em circunstâncias diversas, né, passa pela experiência da cruz, que João da Cruz chama de noite escura. Nesta perspectiva, o mistério da noite revela-se a força vivificante da vida espiritual, a vida da pessoa, uma via crucis que, paulatinamente, identifica-se com o crucificado, até a experiência última de união mística com o Eterno. Para Edith Stein, a verdadeira ciência da cruz não consiste na sistematização de princípios abstratos ou na concatenação lógica de proposições certas, mas na educação dos princípios racionais à vida pessoal e à experiência concreta. A ciência da cruz constitui uma teoria que alcança sua plenitude no reconhecimento e na aceitação de uma verdade vivente e transcendente a partir de uma experiência profunda na alma da alma. Nas reflexões de Edith Stein, a espiritualidade possui um caráter eminentemente cristológico. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, é, para Edith Stein, o único capaz de viver a noite escura até as últimas consequências. Na verdade, só o Cristo pôde encarnar em plenitude a figura do servo sofredor de Yahvé. E só ele pode experimentar o sentido mais profundo do abandono de Deus, como em Salmo 22. Por sua parte, todas as pessoas são partícipes da cruz de Cristo e a experiência do encontro com o mistério da cruz representa um momento crucial no caminho até à plenitude de sua existência. Na Via Crucis, algumas pessoas, diria de estar escolhidas por Deus, recebem a graça de participar de modo especial de profundos sofrimentos. Na essência, a cruz e a dor não são a instância final da vida espiritual e mística, são a preparação para a eterna união da alma com Deus no amor. Na teologia, e eu diria que numa teologia espiritual e mística, o que importa é a união amorosa e a plenitude do ser pessoal que a pessoa alcança na experiência mística, com o objeto final da introspecção da alma em si mesma e da aceitação do caminho da cruz como um caminho de purificação. Na tarde de 2 de agosto de 1942, às 17 horas, dois oficiais da Gestapo apresentaram-se ao locutório do Carmelo de Et, na Holanda. Na esperança de tratar de informações sobre os papéis da Suíça, visto nos passaportes, a madre priora convocou Edith Stein a dirigir-se ao locutório.
No locutório, Edith Stein, que era irmã Teresa Benedita da Cruz, saúda valentemente a Gestapo. Louvado seja Jesus Cristo. Não lhe deram tempo para nada. Depois de 5 minutos, Edith Stein, olhando para sua irmã Rosa, assustada, que chorava, disse-lhe: Vem, Rosa, vamos sacrificar-nos pela salvação de nosso povo. Na Gazeta Oficial da Holanda, uma nota do Ministério da Justiça anunciou em 16 de fevereiro de 1950. Número 4074, Edith Stein, nascida em 12 de outubro de 1891, em Breslau, Diete, morta no dia 9 de agosto de 1942. Nada te turbe, nada te espante, pois tudo passa. Só Deus não muda. Tudo a paciência por fim alcança. Quem a Deus tenha, nada lhe falta, pois só Deus basta. Teresa de Jesus. Muito obrigado. Para respirar, né? Teresa Geraldo, muito obrigada. Você traz para nós, né, todo um relato da vida mística de Edith Stein, né? Onde ela vai buscar os seus fundamentos da sua mística, né? Ela vai buscar uma teoria para a mística e depois uma experiência, né? Com base nessa teoria, uma experiência mística e que termina, essa experiência termina com uma experiência de doação, aí a mística da cruz, né? Na qual você colocou durante a tua fala, e que de testar em faz, né? É uma experiência, de fato, concreta, e ela não faz essa experiência só por ela mesma, mas ela faz a experiência unida com a comunidade, que é o povo judeu, a sua comunidade, o povo judeu, e com a própria comunidade, que é a comunidade com a qual ela acreditava, né? Que era a comunidade cristã, né? Então, ela une esse ato duas grandes comunidades, a comunidade de fé e a comunidade de origem dela, né? Então, acho que daria para aqui abrir, né, essa mística da alteridade, a mística, a teologia que você trabalhou ali, apofântica, simbólica, né? Temos muitos elementos que você trouxe para nós, né, de grandes reflexões. E a gente poderia hoje, né, vivenciar esta experiência no contexto em que nós vivemos, né? De que forma viver uma experiência mística cotidiana, dada neste exemplo de Edith Stein, neste contexto em que das cruzes, né? Mas que às vezes nós nos distanciamos dessas cruzes, desta cruz, que é o sofrimento que a humanidade está vivendo. Então, deixo a palavra agora aberta, né, para os colegas, repercussões, feedback. Nós temos aí 12 minutos para isso. Acho que foi um dia, uma tarde, uma noite cheia, né? Muito densa de conteúdos. Né? Então, fica
fica aqui agora um momento de bate-papo, né? Acho que esse bate-papo ele ajuda a esclarecer. Então, uma palavra aqui aberta para todos. E só fazendo um link ali com a tua fala, professora, o primeiro momento ali, né, de hoje à noite, né? Então, não é uma experiência intelectualística, mas uma experiência, como ela cita a própria Teresa, né? Tudo isto, irmãos, para que se produzam obras, sempre obras, tá? E a Edith Stein que faz uma experiência, eu vou chamar aqui uma experiência cristã de Deus, para dizer de uma mulher de uma pessoa, vamos dizer assim, né? Claro, uma mulher aqui, no caso dela, que faz uma experiência de um Deus enquanto pessoa e que se deixa crucificar, né? É um legado muito grande da Edith Stein. É uma santa, diríamos, né? Pois é. Vamos deixar para os colegas uma palavra aberta, o que que vocês... Feedback do dia de hoje, da tarde, agora, né? O que que isso está trazendo para vocês? Está fazendo pensar a teologia? De que forma que está fazendo pensar? Assim, eu achei muito interessante essa questão da Edith Stein, até quando a senhora colocava o risco que se corre de cair num subjetivismo, porque por muito tempo a questão da experiência sempre foi colocada em xeque pela razão. Mas que experiência que é essa? Tem comprovação científica? Qual que é a comprovação dessa experiência? E a Edith consegue resgatar muito bem, através da fenomenologia, essa questão da experiência do fenômeno. E com o professor Everaldo, a partir dessa experiência dela mística, ela consegue trazer com toda a propriedade possível essa questão de uma experiência real, verdadeira, de Deus, do encontro com Jesus, essa vivência mesmo de fé. Então, eu vejo que é muito importante isso para a nossa teologia também, porque por muito tempo a teologia ficou muito fechada em si mesma, na razão, muito fria, muito gelada, e os místicos são os grandes responsáveis de trazer oxigênio novamente para a teologia. Bem, Padre Luciano. O que mais me impactou foi o poema de Santa Teresa, que o Everaldo trouxe, no momento do martírio de Edith Stein. E me fazia imaginar ou refletir que naquele momento de angústia, de medo tão tenso, ela estaria, de certa forma, tranquila, entregando sua alma a Deus, rezando essa oração tão bela de Santa Teresa de Jesus. É, foi isso que veio na minha mente. Cada E a Teresa é muito interessante aquele monólogo que eu preparei, né, sobre Edith Stein na Câmara de Gás, dia 9 hoje, fez um mês hoje aqui também, né, que ela vai serena, né? E a própria Teresa também, no leito de morte, que ela diz: eu já estou com meu amado. escreve preciosíssimo. Em que sentido, Jonas? Preciosíssimo. A gente quer ouvir você falar. Eu fiquei realmente impactado em conhecer da Santa Edith Stein, porque a gente tinha lido coisas
nas entrelinhas e a maneira como foi colocado de uma maneira científica, e isso deu um respaldo grande, mas eu coloco como preciosíssimo também a fala do professor Everaldo, porque vou dizer, comunica uma linguagem científica, algo muito, muito espiritual. Isso foi assim, para mim, eu estou impactado. Realmente estou muito agradecido e impactado aí. Já eu escrevi aqui páginas e páginas, né, do que foi dito aí e tal, e sou muito grato aí por estar participando. Bem, Eu, assim, também, eu estou gostando demais. Eu confesso para vocês que eu li muito pouco, né? Eu li sobre Santa Teresa, mas sobre Edith está assim, muito pouco. Então, assim, para mim, acho que não sei, está me tocando profundamente, né? Uma experiência espiritual dela. Mas, assim, fiquei pensando que Deus transformou ela, né? Foi uma experiência, assim, que foi o estudo dela, foi tudo, mas ela buscou Deus, né? Numa conversão constante. Por ela ser judia, depois toda essa conversão que foi um processo, né, na vida dela, que continuou até o final, né? Aí, claro, quando ela vai no convento, tudo, ela faz uma experiência diferente lá. Mas essa busca já vinha desde a infância, toda a história dela, né? O encontro com as pessoas. Eu li alguma coisa e ela se encontrou com muitas pessoas que ajudaram também ela a fazer esse caminho. Então, quer dizer, o outro também é um meio, um instrumento para você, uma mudança de vida, né? Ela cita, né, tem liturgistas, ela cita filósofos, ela cita vários, né, naquele primeiro livro dela, né, O Ser Eterno ao Infinito, né? Então, assim, para mim, está sendo assim, muito bom, né? Não, quer dizer, conciliar tudo não está sendo fácil, mas, assim, estou aprendendo muito. Obrigada. Poxa, por que eu fechei uma coisa, fechei a outra? eu sei que o silêncio ele fala por si só, né? Às vezes a gente fica impactado, né, com a experiência. Vocês estão percebendo que a gente não está querendo trazer grandes discursos aqui, né? Nós estamos partilhando nossos estudos, aquilo que a gente estudou até agora sobre a figura de Edith Stein, de Mundo Husserl, de outras pessoas, né? E me fez pensar muito quando eu propus esse curso, porque a gente não faz isso dentro da teologia, faz muito pouco. Trazer a história de pessoas, biografias, né? De pessoas que vivenciaram e nos mostram um caminho de aprofundamento teológico, de uma vivência teológica. E às vezes a gente diz, mas para que ler a vida dos santos e tal? Eu, eu confesso para vocês que eu nunca peguei a história de Stein para lê-la como uma santa. Não, foi uma questão de estudo, né? Mas ela impacta a vida da gente. Ela, ela vai mostrando, vai nos iluminando nosso caminho de busca de verdade. Porque ela faz um caminho que é pela razão, sim, mas é um caminho também pela própria experiência humana. E aquilo que tem de mais sublime, eu acho que em toda esta filosofia, é a filosofia da abertura. Wittgenstein se abre para acolher
a própria experiência de vida, para acolher o sentido dessa experiência e para acolher o sentido, né, desse encontro que ela teve com a verdade. E ela deixa um legado para a história, né? Então, eu queria terminar este momento. Não sei se o Everaldo gostaria de dizer mais alguma coisa, Everaldo, mas eu queria terminar a gente ouvindo aquela oração de Santa Teresa, nada te perturbe, né? Acho que todo mundo a conhece, mas gostaria de terminar esta noite e deixar para vocês amanhã de manhã, vocês têm tempo, quem tiver tempo, né? Não sei porque todo mundo trabalha, né? Mas já tem as leituras colocadas aí para vocês, eu já coloquei para vocês começarem a fazer a leitura de um texto, né? Para quarta-feira a gente já fazermos um pequeno seminário onde vocês vão apresentar um texto que vocês querem, daqueles que foi colocado ali, ou um tema que vocês querem apresentar, aí 5 minutos cada um, né, para como feedback do nosso seminário. Então, vocês já vão se preparando, né, deixando isso, né, como já preparação para vocês, eu já coloquei de modo antecipado para que vocês possam ter o contato com esses textos. Se alguém quiser, pode buscar outro texto, não precisa ser obrigatoriamente aqueles que eu coloquei ali, né? Sugeri, vocês podem pegar um outro texto, fiquem bem à vontade, né? Dentro desse universo, né, que Edith Stein traz. Everaldo, você gostaria de dizer uma palavra final? Obrigado, professora Clélia, obrigado ao PPGT PUC do Rio Grande do Sul, obrigado a cada uma que tornou este momento tão grande, né? Tão significativo. E Edith Stein diz que quem busca a verdade, a Deus busca, consciente ou inconsciente. E Deus não nos abandona. Por mais absurda que seja a nossa vida ou nossos modos de vida, como disse o Desmond Tutu, Deus não abre mão de nenhum de nós. E em Edith Stein, o ser humano ele está endereçado a Deus. Eu vou encerrar a minha fala com ah, você lê, por gentileza? Para mim aparece bem pequenininho. Eu acho que nós vamos ouvir, vamos ver se eu consigo colocar. Vamos ver se vai. Essa propaganda aqui. Tem som, professora. Ainda está sem som.
Noite e um bom descanso a todos. Te perturbe, nada te falta, somente Deus nos basta. Uma boa noite para todos e um bom descanso. Boa noite. Fechou? Tem.